É impressionante como tudo cresceu desde a última vez que estivemos aqui. O crescimento no último mês foi fenomenal. Julho é o auge. É basicamente uma questão de temperaturas no auge e dias longos. Dito isso, a temperatura em julho, acredite se quiser, foi 4 graus mais baixa do que em junho aqui e também 4 graus mais baixa do que em julho do ano passado. Então, talvez para qualquer um de vocês que começou a jardinagem ou a cultivar vegetais no ano passado, 2022, vocês tenham tido uma perspectiva bem diferente sobre isso este ano. Vocês notarão algumas dificuldades que abordaremos neste vídeo. Algumas coisas alegres são até mais fáceis com chuva, mas o tempo tem estado nublado. Este mês foi bem mais nublado que o normal. E aqui tivemos quase 150 milímetros de chuva em julho, quase 15 centímetros comparado a, bem, isso é mais do que o dobro da média. Então, algumas coisas gostam disso, outras não. E a falta de luz provavelmente é o que mais pesa. Para plantas assim que ficam protegidas, comecei a cultivá-las no momento certo. Podemos mostrar tudo isso no meu evento aberto ao público, que será em 3 de setembro. Você pode reservar sua vaga no meu site. Até lá, tudo já terá mudado de novo, daqui a mais umas 5 semanas. Mas esses tomates, nós temos abaixado eles pelos caules. Eu desfaço o nó corrediço no topo do arame e isso me dá um pouco mais de barbante. Assim você pode abaixar a planta. É uma maneira de manter a parte produtiva da planta ao alcance. As partes que fazem fotossíntese em plantas geralmente ficam no topo, não nas folhas velhas de baixo. Por isso é possível retirar as folhas inferiores de tomates e pepinos sem problema. Isso não altera o sabor dos frutos, que continuam crescendo bem. Falo por experiência própria, não é só hipótese. Posso garantir que funciona. Porém, vejo pessoas que retiram ainda mais folhas do que eu, especialmente em tomates. É, em parte, uma escolha sua e de como prefere vê-los. Melões são um pouco diferentes porque eu realmente não desfolho os melões, porque tudo acontece tão rápido. E veja só, de repente todos amadurecem. Essa é uma variedade chamada Emir, e é um híbrido F1 na verdade, e eles tendem a fazer isso. Eles amadurecem um pouco, sabe? Crescem de forma mais uniforme e amadurecem mais ou menos ao mesmo tempo. E as folhas estão secando, é totalmente normal. A planta fez seu trabalho e agora está morrendo. Enquanto essa aqui, a Puttigrider Wren, desculpa, não, estou me confundindo aqui. Essa é outra Emia. Puttigrider Wren está só pensando em amadurecer um pouco, talvez, mas não muito. Mas você vê que há mais frutos e as folhas ainda verdes, pois ela está nessa fase da vida. E este aqui é Ojan, que é um fruto menor de novo, polpa verde linda, provavelmente será o último a amadurecer. Ter 3 variedades juntas ajuda a distribuir melhor a produção. E com os tomates, novamente temos boa variedade de formatos e cores. E eu poderia mencionar este aqui que é, puxa, como é mesmo, Victoria Smile. Eu nunca cultivei antes. Ele tem uma cor muito bonita. E eles realmente têm um sabor bom. Dito isso, sabe, com alguns desses mais exóticos, se você comparar com o Berner Rose ao lado, dá para ver que tem muito menos frutos no exótico do que no mais tradicional Berner Rosa, do tipo beefsteak suíço. Então eu estou sempre experimentando vários diferentes. E o mesmo vale para os melões. Temos melões normais e também temos melancias. E as melancias começaram muito bem com o clima quente de junho. Agora elas não estão tão bem e crescem mais devagar. Essas frutas ainda têm um longo caminho pela frente. Há 2 plantas de melancia aqui produzindo várias frutas, todas em estágios diferentes. Tem uma bem grande aqui, mas o talinho ainda está verde, então parece que essa ainda não está madura. E aí temos essa estranha aqui. No tour anterior, o primeiro fruto dessa planta tinha caído, e eu esperava que ela produzisse vários mini melancias em vez de 1 ou 2 gigantes. Amarrei aquela e ela ficou maior do que pensei, por isso está inchando no barbante. Eu meio que estou inclinado a deixar o barbante ali, na verdade, só por diversão, para ver que tipo de melancia engraçada vai aparecer. Você pode ver que está bem seco aqui dentro, então não estamos regando com muita frequência. Em um clima como esse, onde não tem muito sol, eu fico tranquilo em deixar a superfície secar, e na verdade não tem muita umidade, é verdade, mas o suficiente, sabe, estou vendo que as plantas estão bem. Eu sinto que o ar está realmente úmido. Esse é outro fator, na verdade, porque quando está chovendo muito, as plantas simplesmente não transpiram tanto. Aqui temos cebolas indo para a semente, então isso é para sementes.
Eu poderia simplesmente puxar uma aqui. Tem muitas dessas em cada pequeno florete e olha só, sementes de cebola ali dentro. Eu só fiz isso pela primeira vez hoje de manhã. Fiquei realmente surpreso, na verdade, porque não parece que você vai encontrar sementes de cebola pretas, sabe, quase maduras. Estou pensando que esse vai ser um bom momento, sabe? Tem 4 naquele pequeno, botão de flor. Imagine quantas sementes de cebola há aqui. Plantamos 10 cebolas em março. Por que estou fazendo isso aqui dentro? Bem, por causa do clima e como ele pode ficar assim. E no verão passado isso teria funcionado lá fora, e realmente funcionou lá fora. Tive um pressentimento sobre este verão, por isso coloquei alguns aqui e outros lá fora. Tê-los aqui garante que vamos conseguir. Algumas sementes de cebola. Pepinos, desde a última vez eles chegaram ao topo e agora estão descendo de novo, então tem um caule, por exemplo, onde a planta continua crescendo mais para baixo. Já passamos da metade da temporada. É triste dizer isso, mas hoje é 31 de julho e, acredite ou não, um trabalho que você pode fazer agora seria, eu quase odeio dizer isso, mas despontar as pontas dos seus tomateiros, o que significa fazer isso. Vou fazer isso agora só para mostrar para você o que é. Esse é o ponto de crescimento do tomate. Esse tomate agora não vai crescer mais no total. Ele vai crescer um pouco mais, mas não vai produzir novas folhas. Mas veja aquele pequeno cacho ali. Aquilo é tempo. Ainda há tempo para o cacho dar frutos e amadurecê-los antes do início de outubro, que chega em 2 meses, infelizmente. Nesta época, plantas frutíferas saem e plantamos saladas de inverno. Geralmente penso nesses termos. Em tomates ao ar livre, corto as pontas. Eu faria isso agora, pois, caso contrário, os pequenos frutos não terão tempo de amadurecer. A variedade Sungold é das melhores, pois amadurece facilmente. Mas você pode ver quantos cachos há nessas plantas e quantos pequenos frutos ainda faltam se desenvolver. E é por isso que, em algum momento na próxima semana, com certeza tire as pontas. Isso não se aplica a essas pimentas e faremos um vídeo sobre eles e como cultivá-los a partir de sementes. Eles têm vários caules, como você pode ver, e têm um crescimento vigoroso. Então temos diferentes tipos aqui. Essa é uma variedade chamada Astor. Este é Liebstadtfeller, muito doce, vai ficar vermelho se tivermos sol suficiente. Esse é Hungarian Hot Wax, também ficaria vermelho. Neste clima, porém, onde a temperatura média durante o dia agora é de 19 a 20 graus Celsius, isso é cerca de 68 graus Fahrenheit, mesmo no túnel plástico, se não fizer sol como hoje, não fica tão quente. Assim será difícil fazer essas pimentas darem certo. Estou impressionado com as berinjelas, estão indo muito bem apesar da falta de calor. Essa variedade maravilhosa chama-se de Barbontin. E então acabei de perceber que esqueci de mencionar a granola, a alface vermelha de semente que passou o inverno, mas você pode ver aqui. Esta é a alface para a produção de sementes. E elas florescem, você vê pequenas flores vermelhas e depois aparecem esses cachos. Deveria ter verificado antes, mas os cachos costumam ser mais marrons. Mas tenho quase certeza de que vamos encontrar algumas sementes de alface ali dentro. Olha elas aí, ainda não estão maduras. Em uma semana vamos arrancar a planta e colher as sementes brancas de alface que seguirão secando. Depois pendure a planta de cabeça para baixo em local coberto. De novo, eu cultivei elas aqui dentro. Também tenho algumas lá fora que provavelmente vão apodrecer em vez de dar algo bom, então é bom guardar sementes, às vezes em um lugar coberto. E lá fora, o que aconteceu este mês? Muito disso é que muitos plantios de primavera já terminaram, como as cebolas. Aquele canteiro inteiro era de cebolas, cebolas plantadas em grupos. E vamos vê-las daqui a pouco. Estou secando elas para armazenar e mantê-las boas para uso por 8 a 10 meses. Então julho é um mês movimentado, tem muito disso para fazer, e depois o novo plantio, aquele novo plantio das mudas. Tem chicória radicchio para colher lá por novembro, e essa é a alface que estamos. Essas cebolinhas passaram o inverno aqui e já as colhemos há 2 semanas, tirando as folhas externas. Isso mantém as plantas realmente saudáveis e fortes. Como costumo dizer, são como adolescentes perpétuos. Essas são mais sementes de fora, como cenouras que estão um pouco mofadas. A beterraba ainda não amadureceu e precisa de tempo seco e ensolarado. Já a pastinaca veremos em breve.
Já colhemos algumas. Esse é um cacho de pastinaca que está pronto para colher sementes. Então você pode cortar os talos de uma vez e deixar os menos maduros mais alface para sementes. Pronto. E então tem uma coisa linda acontecendo aqui que é o seguinte. Cogumelos tipo não são cogumelos comestíveis. Bem, na verdade, acho que você pode comer, mas não é recomendado comer muitos. Mas eles são lepiota. O Adam, que trabalha aqui, ele é brilhante em identificar cogumelos. Achamos que esses são micorrízicos. Então eles estão ajudando as raízes das plantas a encontrar umidade e nutrientes. Elas frutificam quando chove o suficiente, como ocorreu. Aquilo ali, a propósito, era alho poró, que veio depois da rúcula selvagem. Esse é outro plantio secundário. Esse é um vegetal de ano inteiro, é o tupinambo, que está adorando a chuva e facilmente pode crescer mais um pé, mais 30 centímetros. Amarramos uma corda ali e vê aquela estaca, precisamos apertar mais porque está ventando muito. O tempo está bem outonal. E aí me pergunto, nossa, será que plantei isso tarde demais? Aquilo é couve-flor romanesco. O canteiro precisa ser capinado, não vai demorar. Mas você pode ver que aparecem algumas ervas daninhas de vez em quando e a gente vai lá e arranca com a mão. E aquele canteiro não foi mexido desde que colocamos essas mudas exatamente 2 semanas atrás. Elas foram semeadas no solstício, 21 de junho. Agora elas têm cerca de 6 semanas de idade. E em um verão normal, elas terão tempo de crescer bastante e então formar sua couve-flor romanesco antes que fique muito frio. Pode ser no início de dezembro, quando serão muito bem-vindas. Então, semear zabrasca tarde ou semear zabrasca no meio do verão é realmente muito bom. Aqui nós temos o Kids Orange Red, maçã linda. Esta árvore é adorável, porque essas maçãs vão ficar todas vermelhas em cerca de 6 semanas. Vamos vê-las daqui a 2 meses, quando começarem a amadurecer. E aqui temos um exemplo interessante do que pode acontecer se você tiver uma árvore muito perto dos seus vegetais. Então, você vê como esses aipos rábanos estão menores até mais ou menos aqui e de repente ficam maiores? Todos são da mesma semeadura e variedade. E é dessa adorável cerejeira selvagem que está enviando raízes para esse canteiro, especialmente mais perto dela. Estava tirando corriola dali recentemente e acabei removendo uma raiz de cerejeira, então sei que é isso que está acontecendo. Considere isso se árvores ou cercas vivas estiverem perto dos vegetais. Essa é uma grande vantagem das hortas comunitárias. As hortas comunitárias são lugares muito abertos e com muito vento e, você sabe, normalmente você não tem esse problema. Essas plantas gostam desse clima. Couve Cavalo Nero. Na verdade tem Cavalo Nero e Dazzling Blue ali em cima. É bem parecido. Uma colheita linda que a gente já poderia começar a tirar agora. Na verdade, a gente ainda não colheu nada, mas eu tenho limpado as plantas. Então eu tiro qualquer folha de baixo se elas estiverem começando a estragar um pouco e só mantenho as plantas bem limpas e saudáveis. Mantenha as lesmas sob controle. Tem outro plantio feito em 21 de junho, que é brócolis roxo, e lá no final tem um pouco de maratom calabrese. Então isso é para colher em abril e outubro, respectivamente. Colheita de ruibarbo o ano todo, que adora tempo úmido. No mesmo período do ano passado, isso foi aproximadamente menos da metade do tamanho e parecia bem triste, mas você sabe, as raízes ainda estão fortes. Com um pouco de chuva, ela cresce. Vou falar rapidamente sobre batatas, já que estamos aqui. Isso é um teste que estamos fazendo. Estamos cultivando algumas batatas Paris Second Early neste caminho, que estou recebendo como fonte extra de composto e também para verificar a qualidade dele. Mas quando você vê as folhas das suas batatas começando a ficar amareladas ou marrons, um pouco assim como está acontecendo comigo, essas batatas estão quase no ponto de colheita e não será vantajoso deixá-las mais tempo na terra. Então também existe o risco de requeima nessa época, infelizmente. Então você precisa ficar de olho nas suas batatas por causa disso? Este é o último do centeio. Foi semeado mais tarde que o bloco principal, já colhido, e colhemos arrancando as pontas com os dedos. Tem muitos grãos aqui.
Espero conseguir fazer pão e daqui a pouco vamos ver o que estamos fazendo com a palha. E este é o solo do centeio, onde uma semana atrás isso aqui era tudo plano, tudo nivelado, então o centeio estava ali e as batatas lá em cima. E a gente tira um pouco de terra. Nesse caso nem sempre faço isso, mas eu queria deixar os canteiros um pouco mais elevados, em parte porque percebemos que do contrário não funciona tão bem. Se você coloca um pouco de cavaco de madeira aqui, ele começa a cair no canteiro. Então, na verdade, a gente tirou o composto que estava por cima nos caminhos e colocou no canteiro. Depois adicione composto novo ao canteiro. E esse composto ainda está macio e fofinho. Então você pode fazer isso quando for preparar um novo canteiro. Com o método sem revolver a terra, basta firmar o composto, principalmente se for semear ou plantar, podendo ser a dança do sem cavar. No entanto, faça do jeito que preferir, mas isso não causa nenhum dano. A estrutura onde estou pisando é composta por composto macio. Você pode ver, na verdade, como quando você pisa, ele meio que volta ao normal. E isso é algo comum com canteiros sem revolver a terra, sabe? Eles têm uma estrutura fantástica porque nunca foram perturbados por nenhum tipo de cultivo e você pode andar sobre eles se quiser. Neste caso, isso é realmente muito bom. E então, ainda não decidi o que plantar aqui, mas provavelmente será algo que pode ser semeado agora, como alface, rúcula, mostarda, repolho chinês e pak choi. E então qualquer uma dessas pode ser plantada aqui, provavelmente como mudas, mas poderíamos semear direto, na verdade, com esse clima. Algumas delas, especialmente rúcula, na verdade, eu faria. Dito isso, ainda há alguns besouros pulga, então fazer a semeadura sob cobertura realmente te beneficia, porque assim você ganha um pouco de tempo. Com menos besouros pulga em agosto, plante as mudas no fim do mês. Olha só esses aqui. Um estágio de crescimento interessante, pois já conseguimos ver os frutos estão por toda parte, assim como o crescimento das plantas. Somente os últimos, esses ficaram na terra por apenas 2 meses e meio, notável de 19 de maio a 31 de julho, foi isso que aconteceu nesse período de tempo. Esse é o Tiki Curry, que é uma variedade precoce. Você pode ver que algumas das folhas agora estão começando a pegar oídio, não se preocupe com isso, é normal. São as folhas mais velhas. A planta só suporta certo número de folhas e aqui ainda há algumas novas e saudáveis. E isso te mostra que está tudo bem. As folhas mais velhas estão morrendo e estamos chegando mais perto do período de colheita. Aqui é um pouco mais dramático, porém, porque na verdade acho que temos um pouco de uma doença inesperada, possivelmente algo como míldio. Não estou muito preocupado, pois vejo algumas abóboras bonitas atrás dessas folhas. Talvez tenha uma assim, não vou ter tempo de olhar para aquela, só veja isso. Está apodrecendo agora, na verdade isso é muito interessante porque é isso que as plantas fazem quando decidem que não podem mais produzir frutos. Isso não é nada para se preocupar, eu não estou preocupado com isso. É a planta decidindo que vai ficar com aquilo, esse é o limite dela. Vai amadurecer e adoçar. Esses frutos terão sementes boas e a planta não vai gastar energia à toa com eles, então é isso. É como se as abóboras, percebo, nunca fossem podadas ou cuidadas por mim. Também não dou suporte aos frutos da abóbora. Não coloco nada embaixo, pois eles endurecem rápido e ficam bem no chão, até sobre o plástico. Então é uma planta muito fácil de cultivar. Elas meio que fazem seu próprio cálculo sobre quantos frutos conseguem produzir. Novamente o crescimento rápido, assim como aquela beterraba que ficou na terra por apenas 6 ou 7 semanas, e nós já tínhamos colhido aqui uma safra de nabos na primavera, de uma semeadura feita no final de fevereiro. Então estamos fazendo o plantio duplo em boa parte do terreno aqui. Essas beterrabas devem ser colhidas só em novembro, uma ótima comida de inverno. Ainda dá para transplantá-las agora. Já está ficando tarde para semear, inclusive chicórias do tipo radíquio. Ainda dá para transplantar, mas já está tarde para semear se quiser o coração da chicória. Veja esses pepinos, estão incríveis. Este é o Ladiva. É uma variedade muito boa de pepino de casca lisa, lisa mesmo. Pepinos rasteiros são aqueles que crescem no chão e, assim como as abóboras, não precisam de poda. Eles se cuidam sozinhos, você só precisa passar a cada 2 dias. Colha os frutos. Pepinos tutorados cultivados sob cobertura, como no túnel plástico, diferem de outros tipos. Saiba qual você está plantando. Estou muito satisfeito com as cebolas. Colhemos uma grande quantidade este ano de 2 canteiros. Semeando várias por cova, conseguimos cebolas médias em vez de gigantes.
Elas estavam bem úmidas e verdes quando as colocamos aqui há 6 dias, mas agora estão expostas ao ar, o que é muito bom. E o que você pode fazer agora é, naquele ponto onde dobramos o pescoço, você pode simplesmente cortar ali. Veja, temos um pescoço bem seco, isso é ótimo. Estou confiante de que essa cebola vai conservar bem agora. Que cebola linda! Vamos deixar isso exposto ao ar por algumas semanas antes de guardar em caixas para economizar espaço, mas é comida para muitos meses. Agora tem uma variedade maior aqui, chamada Globo. Plantei essa por diversão, algo diferente. Ainda não sei quanto tempo vai durar armazenada. Ela foi colhida bem fresca, sem que o pescoço fosse dobrado. Você pode ver. É por isso que ela está um pouco mais verde. Provavelmente seria melhor deixar isso do lado de fora, na verdade, mas estou muito satisfeito com a forma como elas estão secando. Olha isso. E temos a Lisa aqui, que vai ficar por uma semana e está fazendo um ótimo trabalho com essas pastinacas. Então, essas são as pastinacas que eu cortei essas há uns 10 dias antes de chover forte. Achei que estavam maduras e ficariam melhores protegidas, só para amadurecer. Então, toda essa semente de pastinaca saiu de um grande talo de pastinaca, nem mesmo uma pastinaca inteira, e cultivamos 10 para ter polinização cruzada e diversidade genética suficientes. Estamos armazenando e guardando sementes aqui. Como você pode ver, a palha de centeio, esses são os restos da palha de centeio. Bem, restos não, na verdade, isso é a maior parte dela. Colocamos um pouco na pilha de compostagem e Adam já transformou parte disso em uma fazenda de cogumelos. Como você chamaria isso? É palha que ele deixou de molho por até 24 horas na água para matar outros esporos de forma anaeróbica. Depois ele semeou com grãos de centeio que estão impregnados com esporos ou grãos de cogumelo ostra cinza. Depois vamos precisar cortar pequenos buracos no plástico para os cogumelos saírem. Aprenda mais sobre isso no canal de vídeos dele, Adam, que entende muito do assunto. Dê uma olhada no canal dele, vou deixar o link na descrição do vídeo. Aproveitando, posso mencionar que essas são favas recém-descascadas. Então isso aqui é a vagem e isso aqui é a semente. Que bela visão! Adoro ver isso. Muitas sementes de fava e usaremos algumas como adubo verde. Se você plantar no fim de setembro ou começo de outubro, terá uma planta grande, depois morta pela geada. Se você quiser plantar para comer, semeie no começo de novembro, aí é uma planta pequena que vai resistir muito melhor ao clima de inverno. Adoro cultivar flores na beirada. Aqui você vê os girassóis. Com a abóbora de inverno, girassóis vermelhos. E na verdade tem um vídeo curtinho sobre isso. E olha só isso. Simplesmente linda, incrível Marina de Chiaia. Que estou cultivando porque eles têm uma história tão boa sobre sabor. Já os cultivei antes, mas faz muito tempo que não cultivo e continuo sendo lembrado por outras pessoas comentando sobre o sabor deles. Você pode fatiá-los e comer a casca. É interessante compará-los com o Crown Prince e o Curry pelo tamanho. Esse é o meu maior butternut squash no momento. Por isso, em clima mais frio, não é fácil cultivar butternut squash. E olhando para isso agora, no dia 31 de julho, eu fico pensando, será que isso tem tempo de produzir um fruto de bom tamanho e amadurecer, o que leva mais um mês? Talvez dê tempo, mas, sabe, tenha isso em mente quando estiver escolhendo suas variedades. Eu diria que butternut squash não é a mais fácil de cultivar aqui no Reino Unido. Em um clima mais quente é mais fácil porque o que ela precisa é de calor extra. Muitas saladas aqui, isso porque esse é meu principal produto de venda. Chicória e alface, nesse caso, e depois todas as outras saladas asiáticas que virão. Feijão veloz para secar. Belos repolhos de inverno que estão na terra há apenas 6 semanas. Foram plantados após o alho. Field of Crouch está ali e granate lá em cima. Ainda mantemos a tela, mas eles já estão levantando. Pragas como borboletas podem passar por baixo, então essa cobertura deve ser retirada na próxima semana. E aí vamos fazer um pouco de capina também, fica mais fácil assim. Então eu estou confiante de que esse é o segundo plantio feito no dia 20, depois do alho. E você sabe, tem tantos vegetais. Você pode, se tiver uma muda bem forte, encaixar depois de algo que já terminou.
Vamos dar uma volta aqui para dar uma olhada na composteira de minhocas, que cresceu um pouco desde a última vez que vimos. Deixo o plástico preto para proteger da chuva. Precisa ficar úmida, mas não muito fria ou molhada, para manter o calor num clima assim. E o que vamos ver? Sim, lagartos sem patas. Elas costumam ficar aqui e gostam do plástico preto. Elas gostam do calor, com algumas pequenas e outras maiores. Há uma grande colônia de lagartos sem patas aqui. É gratificante ver isso. E às vezes vemos uma cobra de grama. Aparentemente as cobras de grama comem os lagartos sem patas e os lagartos sem patas comem as minhocas. Sempre tem alguma coisa comendo outra coisa. Temos algumas formigas e muitos tatuzinhos de jardim lá. Tudo bem, mas se olharmos debaixo do material que estamos colocando, dá para ver um monte de minhocas aqui. Então elas estão vivendo ou comendo, devo dizer mais. Está um pouco quente, o que é bom. E o que estamos dando para elas comerem já está meio decomposto, então é meio esterco de cavalo, meio apodrecido nesse caso. E composto caseiro de 2 meses e meio, que já passou pela decomposição bacteriana e agora está realmente bom para a minhoca comer. E eu vou colocar a tampa de volta. Eu não gosto de incomodar muito os lagartos sem patas. Elas são um grande espetáculo e todo mundo adora vê-las porque são animais muito bonitos. Elas parecem cobras, mas na verdade são lagartos sem pernas por definição. E o meu objetivo ao fazer isso não é o prazer de criar minhocas ou porque eu quero o líquido da composteira ou algo assim, é para conseguir o composto. Então percebo que o composto de minhoca, quando nós removemos as minhocas do topo no meio do inverno e elas começam uma nova colônia ali. E o que fica embaixo delas é todo o humus de minhoca do ano inteiro. E a gente consegue encher 3 carrinhos de mão com um composto lindo que, misturado ao composto para vasos, cerca de 10%, ativa muito bem o composto. Isso fortalece muito as plantas, fazendo-as crescerem mais rápido. Esta é a framboesa de outono de Wanzhou. Frutos grandes e bonitos, crescendo em um caule sem espinhos ou farpas. Então, elas são realmente perfeitas para isso. Essas não se encontram no supermercado. Vou dar uma para a Nicola, que está filmando. Elas estão maduras demais. Sabe, elas não durariam muito a essa altura. Mas certamente, agora mesmo em um tempo chuvoso como esse, elas talvez não estejam tão doces quanto estariam, mas ainda estão boas. Na verdade, o tempo úmido favorece framboesas, que são plantas de borda de floresta. Elas não gostam de sol direto, por isso este verão está sendo bom para elas. Sempre há vencedores e perdedores. E composto. A gente começa com composto e termina com composto. Aliás, o interessante sobre o composto é que, sabe, muitas vezes as pessoas associam, eu acho, ao método sem revolver a terra, ou, sabe, ao meu trabalho em particular. Eu falo muito sobre isso, mas olha só isso. Você precisa dele, você precisa de um bom composto, seja no método sem revolver a terra ou qualquer outro. De novo, mais minhocas. Este aqui tem 10 meses, é o composto mais maduro de todos os lotes aqui, tem vários lotes diferentes. Estamos estocando ele no momento porque não queremos nem precisamos espalhar agora. A gente não espalha nada no verão. Então todas essas segundas plantações que eu tenho mostrado para vocês, a gente não está colocando nenhum composto novo. Eu não estou usando nenhum tipo de adubo ou fertilizante. Tudo isso aqui é impulsionado basicamente por micro-organismos, o crescimento aqui. São ativados pelo cultivo sem revolver o solo e depois pelo alimento colocado por cima. Esse composto ainda não está maduro, como pode ver. Tem menos de 3 meses desde que era folhas, grama, ervas daninhas e madeira. E os pedaços de madeira ajudam a manter o ar na pilha, deixando-a viva e cheia de micro-organismos. E isso vai amadurecendo lentamente. E aí temos pilhas um pouco mais velhas. E essa aqui é a pilha atual. Então, o que eu tenho feito é só garantir que fique nivelado. Hoje de manhã eu estava empurrando um pouco para o lado e assim fica mais fácil dividir as camadas. Então estamos colocando um pouco de material verde, um pouco de material marrom. Então o marrom nesse caso é um pouco cavaco de madeira parcialmente compostado. Na verdade eu tenho um pouco aqui, posso te mostrar.
Então, isso aqui é de cavaco de madeira com 10 meses que passamos por uma peneira de 12 milímetros e isso remove os pedaços grandes de madeira. Mesmo assim, ainda há mais madeira, parte dela é madeira de conífera, o que não é problema, mas vai levar mais tempo para decompor. Isso significa que ao espalhar o composto ainda há madeira nele, o que contribui para os cogumelos lepiota que vimos. E isso alimenta a vida fúngica no solo, então tudo acaba se interligando muito bem. Mas você não quer muita matéria marrom na sua pilha de compostagem. É sempre uma questão de encontrar esse equilíbrio. Se você tiver verde demais, que nesse caso são aparas de grama, você vê que fica um pouco anaeróbico pela forma como eles se compactam juntos. Não estou dizendo que aparas de grama sejam ruins, mas só que em tempo úmido eles precisam ser manuseados com cuidado. E olha a temperatura. Isso mostra se temos verde suficiente, está em 70 graus Celsius, que é o máximo absoluto. Para um ótimo composto, ele fica mais escuro e com menos atividade microbiana quando esquenta tanto. Pilhas maiores incentivam isso, então usamos várias abordagens e ainda estamos aprendendo. E veja o que acontece quando você acerta em relação a o poder dos micro-organismos do solo, girassol lindo. Receio que não consigo me lembrar o nome dessa variedade. Também estou guardando sementes, então às vezes me perco um pouco sobre quais são todas, mas esta comprei na Chiltern Seeds. Na verdade, a dália, uma linda dália vermelha, que foi semeada em março, então faz só alguns meses. Cresceu tudo isso em poucos meses. A mesma história para essa malva, malva de ervilha, falcon, uma variedade particularmente boa, e também para esse tipo de aster chamado Lady Coral. Eu gosto muito dessa e essa é de casa. Sementes guardadas em casa. Se uma dessas flores amadurecer e o clima estiver seco, basta secar na planta. Assim você obtém sementes dela e de uma bela sálvia. Essa é perene, não veio de semente, comprei como muda há 2 anos. Vou precisar colocar o nome disso na descrição do vídeo porque não consigo me lembrar. Está aqui. Lembro bem porque é hisopo de anis, plantei em março passado e ela resistiu ao inverno rigoroso. Chegamos a ter temperaturas de até -9 e frequentemente vemos abelhas nela. Mesmo com um tempo assim, há muitos insetos mostrando o quanto ela é atraente para eles. É muito doce, é docinha para comer. Você pode comer isso como, sabe, quase como um doce. E aparentemente elas eram usadas como adoçante. Veja só, enquanto falo de doçura, o gato aparece. Então, espero que você tenha gostado desse passeio. Vamos trazer outro desses no final de agosto e acho que novamente veremos que muita coisa aconteceu. Vamos ver mais frutas também, vamos dar uma olhada nas ameixas e coisas assim. Então é isso.